Olá, meu nome é Pamela, sou taróloga. Essa aqui é a minha leitura geral semanal para o signo de Aquário. Lembrando que é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo, pegue apenas o que ressoar com você. É interessante olhar outros pontos do mapa astral, não apenas o Sol, por exemplo, o seu Sol em Aquário, mas seu ascendente é em Leão, por exemplo. Talvez na leitura de Leão tenha alguma coisa para você também. Se você está vendo a respeito de uma outra pessoa, porque você quer saber um pouco mais sobre alguma pessoa de Aquário, pode ser que alguma mensagem ressoe com você também, então pegue aquilo que ressoar com você e deixe o resto, ok? Bom, é possível que haja algum barulho aqui ou outro da rua, meus bichinhos, enfim, é só um alerta. Eu já embaralhei um pouquinho, vou embaralhar mais um pouquinho e começar. Eu uso o tarô de Waite, o tarô tradicional, e o método que eu aplico é o da cruz celta. Vamos ver, Aquário. No fundo do baralho a Imperatriz, uma carta muito bonita, carta de abundância, carta de autoestima. Parece uma semana bastante interessante aqui, já contando com essa carta. Deixa eu embaralhar mais um pouco. Ok. Bom, começando aqui na posição do momento presente, eu vejo duas cartas que podem ser um pouco difíceis. 10 de paus, uma carta de cansaço, pessoa sobrecarregada. 5 de ouros, uma carta de perdas materiais, às vezes uma carta de se sentir abandonado, deixado para trás. Aqui na posição da âncora eu tenho a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é aquela rainha que viveu várias coisas, tem várias experiências, e a partir daí ela sabe julgar o que é bom para ela ou não. Ela é uma rainha de espadas, né? Então ela é do elemento ar, que é o elemento de Aquário também. Quando ela está na posição correta, ela sabe julgar o que é bom para ela ou não, cortar o que é bom para ela ou não e ficar com o que é bom apenas, né? Mas como ela está na âncora, talvez está existindo aí alguma dificuldade de se libertar de algo, de tomar decisões bastante racionais a ponto de se libertar de algo que talvez está trazendo esse sobrepeso aqui para você. Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros na posição normal é uma carta da abundância, da fertilidade, de doar para os outros. Aqui na âncora, para mim, ela se refere a essa carta aqui do 5 de Ouros. Talvez você não se sentindo na sua completa abundância, na sua completa plenitude, talvez algum problema material aí nessa semana. Bom, eu tenho a carta aqui da Voz da Essência. A Voz da Essência pede com o 7 de paus alguma necessidade de defesa, de batalhar pelo que é bom para você. Então, realmente, para mim, se assemelha aqui um pouco com essa carta da Rainha de Espadas, que na âncora não está conseguindo fazer as decisões, tomar as decisões que ela precisa para se libertar do que não é tão bacana. E também essa carta 10 de paus aqui, a carta do sobrepeso. Então, a sua essência essa semana está pedindo talvez que você batalhe um pouco mais pelas suas verdades, batalhe um pouco mais por você. Talvez seja um pouco mais racional essa semana para saber o que serve para você ou não. Eu tenho 2 de espadas, uma carta de dúvida, uma carta que fala às vezes de conciliação, conversas que chegam no meio termo. Então, é interessante aqui porque talvez quando você chega num nível muito grande de sobrepeso, você acumula tanto que a próxima reação pode ser até meio explosiva. A carta do 2 de espadas aqui fala para tomar um pouco de cuidado, ter um pouco de racionalidade. Pare e pense um pouco. Onde você tem que agir, o que você tem que fazer para se defender, para se libertar desse sobrepeso, mas de uma forma que seja conciliatória, que não seja explosiva, que não danifique o seu redor. Aqui eu tenho as cartas do método. Carta 8 de paus, a carta logo em sequência do 7 de paus, então eu vejo realmente uma chamada aqui para alguma ação. É necessário que essa semana você faça alguma coisa para modificar essa situação
que pode estar meio difícil aqui, que eu vi no momento presente. Mas aí eu tenho 4 de espadas, a carta da meditação, do repouso, para mim, novamente se conciliando aqui com essa carta do 2 de espadas. Para mim, todas essas cartas aqui, realmente, elas estão numa espécie de sequência. É necessário alguma ação de autodefesa, de modificação, mas essa ação ela tem que ser baseada na racionalidade, não numa explosão pura. Aqui eu tenho caminho de crescimento, eu tenho a carta da felicidade, 9 de copas. Então, talvez você percebendo que não dá para contar com todo mundo, que às vezes contar com muitas pessoas ou esperar que muitas pessoas estejam à sua volta te ajudando, ou você ajudando muitas pessoas, só leva esse sobrepeso aqui, essa falta de sensação de abundância aqui. Então, para mim, essa é uma carta 9 de copas. É uma carta da individualidade, de ficar bem só, de primeiro ficar bem só para depois poder doar para os outros. Também fala de você buscando sua felicidade, assim. Então, talvez percebendo que algumas situações aí estão te deixando meio mal, tomando decisões certeiras para focar no que te faz mais feliz. De uma forma racional, justa, mas é necessário uma ação nesse sentido de encontrar sua felicidade. Eu tenho o Rei de Espadas, novamente carta de espadas. Ele é a contraparte aqui da Rainha de Espadas. Então você sai dessa situação aqui de não conseguir tomar uma decisão, de ficar meio paralisado, para uma situação de assertividade, de saber exatamente o que tem que fazer, tomar as decisões corretas, cortar o que não serve, aproximar mais de você o que está bacana. Então eu vejo aqui uma semana que pode ser reflexo de uma semana passada meio difícil, de meses até meio complicados aqui, em que você está tendo que conciliar várias coisas, às vezes carregar vários pesos que estão difíceis para você, chegou numa situação limite, mas tudo isso está te levando a ter mais racionalidade e a saber o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Qual é o caminho da minha felicidade, qual não é. Quais são as pessoas que estão do meu lado, quais não estão. Que ações eu estou tomando no sentido, por exemplo, do material, do dinheiro, que vão me levar a um lugar melhor na vida. Assim. Então eu vejo uma semana que talvez seja o resultado aí, de várias ações contínuas, até de meses passados, que estão te levando a uma maior racionalidade, uma maior, assim, interesse mesmo, você saber exatamente o que você é, o que você quer, e a partir daí começar a tomar decisões melhores para sua vida. Pode ser que você comece a tomar essas decisões melhores baseado no resultado de decisões piores que você tomou antes, mas eu acho que assim, antes tarde do que nunca. 4 de copas, você talvez recusando aí algumas ofertas, recusando algumas pessoas, percebendo que não dá para agradar todo mundo, não dá para carregar todo mundo nas costas, as pessoas que estão do seu lado realmente assim, talvez sejam umas ou outras, você concentra no que realmente traz mais a sua felicidade, até recusando situações que em algum outro momento você não recusaria, você aceitaria tudo assim, simplesmente sem julgar, mas você aí sendo uma pessoa que seleciona mais o que serve ou não para sua vida, o que é melhor para você ou não, a partir de toda a experiência que você acumula de situações que podem não ter sido tão legais no passado. Bom, aqui eu tenho pendurado e o 5 de espadas. 5 de espadas também, uma carta de ar, muito ar aqui, do seu elemento muito aqui na leitura. 5 de espadas, às vezes uma carta de conflito, pode ser externo ou interno. Pode ser também uma carta de desistência, tem aqui umas pessoas indo embora, abandonando a batalha. Talvez você percebendo que algumas batalhas não tá valendo a pena lutar, e talvez você reconhecendo quais batalhas você deve lutar, e por mais difícil que seja, talvez seja interessante realmente defender a sua posição em algumas situações aqui, até para se autopreservar, até para encontrar essa felicidade aqui. Pendurado, você aceitando situações que não são possíveis de modificar, mas ele, para mim, assim, pendurado também é uma carta de autoaceitação, assim. É a pessoa olhar para si e falar assim, não, eu sei quem eu sou agora, eu sei qual é a minha essência, eu sei quais são os meus desejos, eu sei o que me faz feliz e eu vou me render a isso. Eu não vou mais carregar pesos a mais nas costas só para me adaptar ao que os outros acham que eu tenho que fazer. Eu vou seguir a minha essência, eu vou seguir a minha verdade, por mais que eu tenha que lutar para isso,
Por mais que seja difícil, por mais que eu tenha que recusar algumas pessoas, por mais que eu tenha que passar tempos difíceis, aí eu realmente bater o pé no chão e falar, não, essa é a minha verdade, é o que eu vou seguir, eu acredito nessa minha verdade. Eu vejo aí uma rendição maior a essa verdade sua, você realmente acreditando nisso, assim. Isso te dando mais força. Pode ser difícil, pode ser que alguma coisa tenha que ser deixada para trás, pode ser que você tenha que lutar por alguma coisa para fazer essa verdade valer, mas eu vejo ela acontecer. Aí aqui é a posição do resultado futuro. Eu tenho várias cartas interessantes aqui. 7 de copas, uma carta de escolhas. Eu acredito que ainda nessa semana é capaz que você seja chamado ou chamada a julgar o que realmente serve ou não para você. Aí, em algumas situações você vai ter que recusar, algumas situações você vai ter que lutar para que elas se mantenham. Se houver nessa semana várias opções assim para você escolher, pessoas, empregos, amizades, o que continua na minha vida, o que não continua, para mim, a escolha que você faz, assim, o que é bom para você, tá baseado aqui na sua capacidade mental, no seu elemento ar, aqui para mim bastante forte nessa leitura, meditação. Se você se vê numa situação de confusão, o que eu tenho que deixar na minha vida, o que eu tenho que tirar, o que está servindo para mim ou não, se baseia no seu elemento ar. Para, medita, pensa. Para mim a chave tá aí, na sua capacidade intelectual, decidindo talvez não pelas emoções, talvez essa seja realmente uma semana onde a mente está mais em evidência. Mas cuidado com a mente. 8 de espadas, uma carta dos medos, das dúvidas, do autoaprisionamento. É interessante aqui desenvolver uma mente que seja puramente racional, lúcida, que não seja levada por medo da perda. Eu acho que você realmente vai ter que tomar algumas decisões aí, batalhar por alguma coisa que seja boa para você. E no meio do caminho você pode se sentir numa situação assim, nossa, mas, por exemplo, se eu abandono tal relacionamento, quando que eu vou arrumar outro relacionamento? E esse medo da perda aqui pode te levar a escolher a opção que talvez não é mais interessante para você. Então, avalie assim. Se por acaso essa leitura ressoa com você e você já chegou num ponto de sentir abandono e de sentir sobrepeso, porque não soube escolher racionalmente situações antigas, disse sim para todo mundo, disse sim para o que não era bom para você, por causa de medo, por que você vai continuar repetindo as mesmas ideias, assim, repetindo os mesmos padrões? Se você repetir os mesmos padrões, você vai chegar no mesmo ponto que você está agora. Então, para mim, aqui as cartas estão falando sobre decidir melhor o que é bom para você ou não, por mais que isso leve a uma situação momentânea de medo ou de perda, para você mudar o padrão em que você se encontra. Aí eu tenho a carta da lua, a carta do inconsciente. Para mim, esses medos aqui, eles são reflexos do seu inconsciente. Há situações aí, por exemplo, na infância, meu pai não ficava em casa muito tempo, então eu desenvolvi um medo muito grande do abandono, e agora eu me associo com várias pessoas, eu carrego vários pesos nas costas para que as pessoas me olhem e fiquem comigo e eu não me sinta abandonada. Mas aí eu tomo decisões erradas, eu escolho pessoas que não são bacanas para mim, e eu continuo sentindo a mesma sensação de abandono e a mesma sensação de cansaço. O que as cartas estão falando aqui é, se algum medo bater no seu consciente, na parte mais superficial da mente, tenta mergulhar um pouquinho mais profundo e saber de onde isso vem. Você não está só, você não está abandonado, é uma questão de percepção das situações. Quando você muda a percepção, você percebe que você realmente é o agente responsável pela sua vida. Você faz as escolhas levam a consequências, que podem ser boas ou ruins, aí você toma mais poder sobre você e muda as circunstâncias da sua vida. Então, dá uma olhada aí no quanto o inconsciente tem regido a sua vida, quantos medos de abandono, de perda tem regido a sua vida e te levado a situações em que você não se sente tão confortável. Eu tenho 2 de ouros, uma carta de equilíbrio, adaptação. Então, realmente pode ter alguma circunstância aí que você não possa se libertar de pronto. Você tenha que fazer um meio termo aí entre as situações. Mas só de você pensar
no que é bom para você, no que serve para continuar na sua vida ou não, já é um passo. Eu já acho bastante interessante. E aí eu tenho a carta do mago, a carta do manifestador, ele faz a vida dele acontecer. Para mim, essa semana você chega ou percebe uma situação limite na sua vida, que ela foi baseada em escolhas antigas que se fundavam assim em medos, para mim medos bem profundos que você tinha. Essas questões vêm na sua percepção, elas são bem dolorosas assim quando elas vêm, a percepção, mas quando elas vêm a percepção, mesmo com a dor, é o momento em que você pega essas situações, pode olhar de forma diferente e transformar. A partir do momento em que você é um pouco mais dono de si, do seu inconsciente, dos seus medos, aí você é capaz de manifestar uma vida diferente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter ajudado. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para me ajudar, tá bom? Até a próxima semana.